Me perguntaram sobre como fazer uma boa revisão para conteúdos que eu já estudei e que eu não quero esquecer. Então, sobre a questão das revisões, eu até já fiz um comentário sobre isso numa última pergunta, né, sobre os melhores momentos para fazer revisão. Agora, beleza, sentei para revisar, o que eu faço afinal? Como é que eu faço uma boa revisão, considerando que o objetivo dela é reforçar a sua memória, é manter, né, fazer manutenção daquilo que você aprendeu para você não esquecer, e não só isso, tá? Se engana que quem pensa que revisão é só para você não esquecer. A revisão também é uma oportunidade para você continuar aprendendo e atualizar os seus conhecimentos, tá? Então, beleza, vamos partir do princípio que você estudou um conteúdo, que você meio que já terminou esse estudo, você já leu, por exemplo, um capítulo, ou já viu as videoaulas que tinha que ver, fez uma anotação, resolveu algumas questões e, ok, encerrei esse capítulo, já risquei ele lá do meu cronograma de conteúdos. Como é que eu faço a revisão disso agora? A revisão, ela tem como, digamos, a melhor técnica ou o melhor método de todos, de acordo com a neurociência, né, de acordo com estudos e apontamentos, a melhor técnica de todas é o que a gente chama de recordação ativa. Essa recordação ativa é quando você faz um esforço para tentar recordar, ou seja, para tentar lembrar e tirar aqui da memória, certo? Aquele conteúdo que você vai revisar. Só que quando você faz isso, sem ajuda, sem consulta, né? Então, deixa eu simular aqui. Qual que é o jeito errado de fazer a revisão? É aquela pessoa que pega, por exemplo, um papelzinho e fica ali lendo o papelzinho, aí relê o papelzinho, aí relê o papelzinho. Pô, isso não serve para nada, né? Ficar fazendo releitura de papelzinho, fazendo releitura de anotação é inútil, pelo menos para o propósito maior da revisão, tá? Então, qual é o jeito certo de fazer uma boa revisão? É você usar a recordação ativa, ou seja, é você lembrar do que você estudou sem ajuda ou sem consulta. E aí tem duas formas muito simples de fazer isso, na verdade três. Primeira forma básica que muita gente gosta, né, para isso pensando em para quem estuda para concurso, para vestibular, para Enem e para quem também, né, faz estudos acadêmicos, estudo de desenvolvimento pessoal, para quem está na escola, para quem tá já está no ensino superior, no cursinho, sei lá, qualquer lugar que seja. Existe uma ferramenta, um aplicativo que todo mundo ama, que é o Anki. O Anki, ele permite que você faça a recordação ativa de conteúdo, sem consulta. O que é o Anki? O Anki é um aplicativo que usa a metodologia do flashcard. Você já ouviu falar disso, né? O flashcard, o que ele é? Supostamente ele é um cartãozinho, um papelzinho, onde você escreve aqui na frente um conceito. Então, por exemplo, eu quero lembrar sobre o que é fotossíntese. Aí eu escrevo o que é fotossíntese. Aí atrás eu descrevo a resposta, né, sobre o que é fotossíntese. E aí, usando flashcards, você ficaria pegando essas perguntas ou conceitos e faria uma espécie de jogo da memória, do que eu lembro e do que eu não lembro. Só que fazer isso na mão dá um trabalhão, né? Então, às vezes é mais fácil você usar algum recurso digital. E o Anki faz isso. Então, uma forma excelente de você fazer recordação ativa de conteúdo é você usar Anki, certo? Ou então você faz simplesmente uma lista de perguntas. Quando você está estudando um conteúdo, é legal você usar essa técnica de fazer uma lista de perguntas disparadoras que vão fazer você pensar sobre aquele conteúdo. Então, se eu estou estudando lá sobre fotossíntese, eu vou perguntar o que é fotossíntese, onde acontece a fotossíntese, por que tem fotossíntese, quem é que faz fotossíntese, o que acontece na fase clara, o que acontece na fase escura, por que faz glicose, não sei o que, eu vou ficar fazendo perguntas. E aí, quando eu tiver que fazer a revisão, eu leio as perguntas, não vou ter essa resposta escrita em lugar nenhum, eu vou ter que fazer um esforço ativo para tentar lembrar da resposta. Isso é uma estratégia. Uma estratégia também legal é uma coisa bem de professor, mas é uma estratégia legal. É você pegar uma folha, uma caneta e pensar que a tua folha é uma espécie de quadro, uma lousa, certo? E aí você vai tentar escrever ali um resumo como se você estivesse dando aula para alguém sem fazer consulta de nada, né? Você baixa ali e pensa, meu Deus, o que eu lembro mesmo disso? E aí você vai escrevendo e anotando e reorganizando e resgatando da tua cabeça esse conteúdo de forma organizada. Isso é um desafio, né, e gera um esforço ativo porque você vai fazer duas coisas. Você não só vai recuperar e recordar esse conteúdo, como você vai tentar fazer isso de forma organizada. Uma terceira forma de fazer a recuperação ativa, né, de conteúdo é resolvendo questões. Então você vai lá, pega uma lista de questões originais que você nunca fez e que você não tem o gabarito, e você tenta fazer essas questões. Não precisa ser muita coisa não, tá? Isso, claro, vai depender do valor do conteúdo. E aí você pode fazer uma listagem de questões, onde você faz todas elas de uma vez e depois analisa o resultado,
Ou você faz de 3 em 3 e vai corrigindo de 3 em 3 para ir atualizando alguma coisa. Ou então você já pega logo as questões, marca logo o gabarito e só faz aquele trabalho de engenharia reversa, de conversar com a questão e dissecar ela usando, né, já aquele gabarito que você já viu qual é o certo, onde o objetivo não é acertar ou errar, mas entender por que está certo e por que está errado. Isso também gera um esforço, certo? Então, usando Anki, flashcards como um todo, usando a técnica da lousa ou usando resolução de questões, você está fazendo recordação ativa de conteúdo e isso é ótimo. Só que aí junto disso entra uma segunda estratégia que é o seguinte: se eu estou revisando um conteúdo, eu vou deduzir que alguma anotação disso você tem. E aí é muito importante, quando você faz questões, principalmente, você pegar as novas informações que as questões trouxeram e atualizar as suas anotações. É aí que entra a releitura. Então eu falei lá no começo, releitura para fazer revisão é inútil, mas existe um momento para fazer releitura. Depois que você fez, por exemplo, todas as questões, ou depois que você respondeu as perguntas do Anki, dos seus flashcards, ou depois que você fez a sua lousa forçando a tua mente, você precisa verificar as suas anotações para ver se está batendo tudo, se você não esqueceu de alguma coisa. Aí você faz a releitura junto de atualizações, certo? Então, é importante você atualizar alguma coisa. Um outro método também que você pode usar, isso já mais para quem está no ensino superior, talvez, é você sempre fazer revisão de conteúdos que você já estudou, fazendo a leitura breve de artigos científicos atualizados. Então, você pega um artigo científico, você vai lá, lê o resumo, lê talvez a introdução e a conclusão, e isso já te dá uma noção geral também para você resgatar aquele conteúdo. Ou, então, você pode ler também artigos de revisão bibliográfica, que te dão aquele cenário geral do estado da arte sobre um conteúdo, certo? E, por fim, a técnica mais bobinha, que é a própria releitura, ela tem também um momento, se você quiser. Qual é o momento? É na hora de fazer a revisão de retomada. O que é a revisão de retomada? É aquela revisão que você faz em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, antes de começar um conteúdo novo. Então, digamos que você está estudando lá uma série de conteúdos. Aí você estudou o conteúdo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Quando você entra no conteúdo 6, qual é o primeiro passo, a primeira etapa para iniciar esse conteúdo 6? Antes de estudar o conteúdo 6, que é o conteúdo novo, você faz uma breve revisão do que veio antes. Digamos que do conteúdo 5, do conteúdo 4 e do conteúdo 3. E essa breve revisão em 5 minutinhos, aí você vai fazer com releitura. Você pega lá teus resumos, faz uma releitura. Para quê? Só para ativar aquelas memórias mesmo. E aí, com essas memórias ativas dos conhecimentos prévios que eu tenho, eu consigo estudar o conteúdo 6, que é o conteúdo novo. E aí isso vai me ajudar a aprender melhor o conteúdo 6. Sacou? Então, a revisão de retomada, ela é rápida, ela é básica, ela é só para te preparar para um conteúdo novo. Então, nesse caso, aí sim, está liberado fazer a boa e velha releitura, tá? Lembrando que a releitura é inútil para propósitos gerais, mas ela é muito útil para fazer essa retomada, onde você tem ali uma releitura de conteúdos prévios que te ajudam a entender um conteúdo novo, tá bom? Então, são essas as orientações que eu teria para responder a essa pergunta sobre como fazer, essencialmente, uma boa revisão, tá bom? Se você tem considerações ou observações sobre isso que eu falei, não esquece de deixar aqui um comentário. E também, se você tiver outras perguntas ou outras colocações que você gostaria de ver aqui como resposta, não esquece que essa aqui é uma série de vídeos, né, onde eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre estudo e aprendizagem, deixa aí que qualquer hora dessa eu trago para você uma resposta, tá bom? Então é isso, a gente se vê em breve. Até mais.